Fala pessoal, meu nome é Lucas, eu sou técnico de seguro social, vulgo técnico do INSS. Fui aprovado em primeiro lugar aqui na minha região, no concurso de 2015/16. Fiquei com a quarta maior nota nacional, 110 pontos na prova CESP. E eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre a minha trajetória e talvez poder dar algumas dicas para vocês para essa próxima prova aí que vai acontecer no dia 27 de novembro. Bom, vou começar aqui contando para vocês um pouco como que começou essa ideia de estudar para um concurso, né? Eu estava fazendo o curso de Engenharia Elétrica no ano de 2014, estava na metade do curso mais ou menos, e eu namorava, né, minha atual esposa, e a gente já tinha muita vontade de casar e tal, só que a gente não via muitas condições assim, disso acontecer no curto prazo com o nosso curso, porque primeiro que você tinha um tempo até formar, e a gente via assim que os nossos colegas que estavam formando estavam tendo um pouco de dificuldade no mercado de trabalho, não era uma coisa assim, né? Você saiu, você já está empregado, você já está bem financeiramente, então a gente receava isso, né? Mas assim, inicialmente em 2014 minha esposa veio, então namorada, né? Veio com essa sugestão: olha, o pessoal está falando concurso do INSS, você já pensou em fazer, por que você não dá uma estudada para ele? E inicialmente eu rejeitei assim, total a ideia, falei, não, eu quero trabalhar na minha área, eu tenho aptidão para isso, eu vou ser engenheiro eletricista e é isso que eu quero. Não fazia ideia do que era previdência, nem sabia como se aposentava no Brasil, tinha noção zero. Minha coisa era física, matemática e português também eu gostava bastante. E aí o tempo foi passando e a gente vendo a dificuldade assim, né, e com aquela ânsia da gente formar logo a nossa família, eu acabei mudando de ideia e resolvi entrar aí no mundo dos concursos. Como eu falei para vocês, não tinha noção de nada, e aí eu iniciei assim, entrando lá no YouTube. Isso é muito assim do concurseiro inicial, entrar lá no YouTube, joga lá, sei lá, direito administrativo e pega uma aula lá qualquer e vai estudando e acha que está estudando para concurso, né? Isso definitivamente não funciona, mas eu fiz isso assim nos primeiros dias e isso foi me dando uma noção de como que funcionava o mundo dos concursos, porque querendo ou não eu via alguns professores falando acerca de concursos, enfim. E aí eu fui pegando um pouco a manha. Aí com o tempo eu acabei adquirindo o curso, na época foi o do AlphaCom, eu estudei pelo AlphaCom. Hoje já é um curso menor do que era na época. Acho que era o maior curso do mercado que tinha assim, online. Eu costumava estudar inicialmente com videoaula. Eu sei que hoje o pessoal recomenda mais assim, PDF, né? Porque, sei lá, tem custo-benefício maior, mas assim, eu acho que você tem que fazer o que funciona para você. Se você está lendo no PDF, você está lendo, não está funcionando, você não é uma pessoa assim, que capta muito com leitura, vai para videoaula. Então eu estudava com videoaula porque para mim era o mais natural, assim, né? Estava acostumado com o ambiente de sala de aula, então ter um professor ali com um canetão no quadro para mim funcionava bem. Então eu fui estudando, depois de um tempo assim, né? Fui adquirindo um certo conhecimento, aprendendo como estudar. Nisso o AlphaCom me ajudou bastante também a entender como estudar. E aqui eu já quero deixar claro que eu não vou passar uma dica mirabolante de estudo, que eu não acredito nessas coisas assim. Eu acho que sim, que tem caminhos que encurtam a sua aprovação, você pode tomar algumas medidas, né? Para gerenciar os seus estudos de forma produtiva, mas o segredo é sentar na cadeira e estudar. Não tem muito assim para onde ir. Então, como que era a minha forma de estudo? Eu costumava estudar cerca de 10, 12 horas assim, por dia, de segunda a sexta. Você pode falar, caramba, é muita hora, é um estudo improdutivo. Eu sei que tem muita gente também que fala isso, que é um estudo improdutivo. Para mim funcionava bem porque eu não encarava o estudo como uma coisa maçante, desgastante. Eu gostava, eu via as aulas ali, eu achava tudo interessante, né, uma coisa que para mim era muito nova. Então, eu achava interessante e não me cansava muito. E o que me ajudava na época é que eu não trabalhava, como eu falei para vocês, eu estava fazendo faculdade, só que eu fiquei estudando cerca de 5, 6 meses, assim, líquido, tempo líquido. E aí esse período ficou dividido em 2 semestres na minha faculdade. Nesses 2 semestres eu peguei o mínimo de matérias possível, que era 3, né, para cada semestre, e nessas 3 matérias eu sempre utilizava todo o limite de faltas ali que eu poderia ter para não ser reprovado, só para ficar em casa estudando para o concurso do INSS. Então era mais ou menos isso que eu fazia. De segunda a sexta eu estudava 10, 12 horas, porque eu só acordava, cuidava ali da minha espiritualidade, lia a Bíblia, assistia um sermão, orava e tal. Já cedinho assim eu já terminava isso e já começava a estudar. Eu só parava para dormir. Assim, lógico, né? Parava para tomar banho, comer uma coisinha, mas até esses momentos eu tentava aproveitar. Eu ia tomar banho, eu colocava lá uma videoaulazinha assim de um assunto que para mim era mais fácil, tipo português, por exemplo, que eu gosto, então eu tinha facilidade. Colocava uma videoaula lá para ficar passando enquanto eu tomava meu banho. Para almoçar também eu fazia a mesma coisa.
Então eu tava sempre tentando absorver ali, sabe? Eu não ia pra festa de família, aniversário, sabe? Natal, eu faltava tudo, né? O pessoal da família às vezes até ficava assim, ah, tá exagerando e tal, mas pra mim foi uma coisa que funcionou. Então assim, não é que eu acho que você tem que fazer isso, principalmente se você estiver estudando a longo prazo. Agora, para a prova do dia 27 de novembro, eu acho que você tem que fazer. Eu acho que você tem que esquecer tudo, porque sua vida está em jogo. Mas, se você tem um estudo a longo prazo, eu acho que isso não é benéfico. Eu não tinha essa visão muito na época, né? Hoje eu já tenho. Você tem que cuidar da sua saúde mental também. Né? Você não pode ficar fechado ali, enclausurado 1 ano, 2 anos. Não, mas se você tem um curto prazo para a prova, poxa, vocês estão com o edital aberto. Então, dia 27 de novembro, você tem pouco mais de 45 dias. Vale a pena, eu acho, você esquecer do universo e ficar ali. Faça só o que você tem que fazer. Eu acabava estudando todo esse tempo. No sábado eu estudava um pouco menos, mais ali pela parte da manhã, à tarde também. No final da tarde para a noite eu costumava ir para casa da minha namorada. E domingo também eu ficava com ela e tinha as atividades da igreja, então eu estudava, quase não estudava nos domingos. Mas enfim, eu estava sempre buscando aproveitar o máximo de tempo que eu tinha. E aí, passado um tempo, assim, adquirindo um pouco mais de experiência, eu estudei um pouco também com o PDF do Estratégia. Então eu ficava sempre mesclando, né? Videoaulas, um pouquinho do PDF de Estratégia. Agora, uma coisa que eu sempre fazia, que eu acho que... definitivamente foi a melhor ferramenta minha, foi o Q-Concursos. Porque eu assinava o Q-Concursos, até hoje é bem baratinho se você tiver condição, né, de assinar. É uma plataforma de questões, se você deve conhecer. E eu fazia sempre ali as questões do assunto que eu tinha estudado, né, no Q-Concursos. Eu sei que hoje muitas pessoas não recomendam isso porque, assim, tá muito fresco na sua memória, mas eu sempre fazia questões depois que eu terminava o assunto. Eu não costumava quebrar um assunto, né, o mesmo tema, assim, eu não costumava dividir em mais de um dia. Eu pegava e estudava logo ele inteiro e depois eu ia fazer a questão. Aí muita gente fala, né, ah, mas sua cabeça está muito fresca com o assunto que você acabou de estudar, então vai te dar uma ilusão de que você aprendeu o assunto porque você vai acertar muita questão. Então é bom você fazer ou no dia seguinte ou uma semana depois as questões daquele assunto. Mas eu não enxergava assim, até hoje eu não enxergo muito assim, porque pra mim funciona dessa forma. Eu faço questões logo em seguida porque eu gravo melhor assim. Então se teve alguma coisa que eu li ali na teoria, mas que eu não julguei que fosse muito importante, eu não dei muita atenção, se cai uma questão e cobra aquele ponto ali do assunto, eu gravo. Sabe? Ou seja porque eu errei a questão, ou seja porque aquela questão me chamou a atenção para aquele assunto, enfim. Aí eu costumava fazer dessa forma, né? Filtrava ali no Q-Concursos todas as questões daquele assunto, colocava a banca CESP, que é a mesma que vocês vão fazer, colocava questão de nível médio. Se você ficar fazendo questão de juiz, de promotor, área que não é a sua, você vai se dar mal, principalmente esses assim, da área jurídica, né, nível superior, você vai se dar mal porque são questões mais complexas que não caem para você, então você vai ficar perdendo tempo, né, querendo entender ali alguma coisa que para você não vai ser produtivo, não vai cair uma questão tão complexa assim, dificilmente vai para você, então você vai estar perdendo tempo e você vai estar achando que você não sabe o assunto, porque você está tentando fazer uma questão de maior complexidade do que vai ser cobrado para você. Então, seja inteligente na hora de montar o seu filtro de fazer questões. Eu fazia todas as questões, digamos que tivesse ali 200 questões de um determinado assunto, eu fazia as 200 no dia, não importa o tempo que levasse. Às vezes eu até deixava de estudar uma outra matéria no meu cronograma para fazer as questões, porque para mim funcionava assim. E aí esse era outro ponto, eu dividia as matérias, porque você pensa, você estudar 10 horas, por exemplo, direito previdenciário, com carências, tempo de contribuição, alíquotas, um monte de coisa para você decorar, definitivamente não vai ser produtivo. Então você tem que ser inteligente na forma como você vai organizar os seus estudos. Eu colocava ali o direito previdenciário, junto com, eu não lembro assim exatamente, estou dando um exemplo, né? Com direito administrativo, que para mim já era uma matéria que eu tinha um pouco mais de facilidade, gostava, achava, né, super interessante. Com RLM também, que era já mais da minha área. Então eu dava essa quebrada, assim, colocava uma matéria um pouco mais difícil ou mais maçante, com outra que era mais tranquilo para mim. No dia da prova, eu peguei ali os meus, né, resumos, que eu costumava fazer resumo, hoje eu nem gosto muito mais, mas enfim, na época eu fazia muito resumo, peguei eles e levei para o local de prova, na minha mochila, que ia na frente da minha sala até o último minuto, até o pessoal falar assim, você tem que entrar agora. Eu estava ali revisando. Eu sei que tem muita gente que prefere estar mais relax desde o dia anterior, descansar para poder fazer uma prova assim, né, sem estresse, mas para mim isso não funciona não. Eu estou ali a 1000 até o último segundo. Inclusive ganhei questões de prova por isso, porque tinha coisa que eu não lembrava, que eu tinha acabado de ver lá na porta e tinha questão exatamente sobre aquilo. E aí eu acertei. Não foram 10 questões, mas também não foi só uma não, foram algumas. E não consegui fechar o edital inteiro. Fiquei com alguns assuntos, eu sei que direito previdenciário eu fiquei com o assunto de assistência social sem estudar assim, praticamente nada.
que os professores falavam muito que não caía. Isso não tem costume de cair, então não vamos dar tanta atenção. Aí eu acabava priorizando outros assuntos e a assistência social não deu tempo de pegar. Quando chegou na prova tinha 15 questões de assistência social, 15. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí eu fui desenrolando, consegui fazer, eu marquei todas as 120 questões. Eu não recomendo que você necessariamente faça isso, mas eu não consegui, acho que eu tinha marcado, sei lá, foi 100 alguma coisa. E aí eu falei, velho, eu não vou deixar essas questões aqui sem fazer não, porque eu posso estar perdendo ponto, posso estar perdendo muito ponto. Aí eu saí chutando essas outras e consegui uma pontuação líquida positiva desses chutes. Bom, e aí quando eu saí da prova, não tinha confiança por causa das questões que eu tinha chutado, e eu cheguei pra minha namorada e falei, né, olha, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai ser dessa vez, eu vou continuar estudando e a gente vai ver aí o que Deus quer pra gente, né, pra onde que Ele vai direcionar a gente. A gente foi pra casa e ficou aguardando o gabarito extraoficial, né, os professores dos cursinhos vão lá e corrigem. Aí a gente sentou pra corrigir junto quando começou, e eu fui vendo que eu fui acertando muita questão, então isso já foi assim, me deixando um pouco mais ansioso, mais nervoso. Caramba, será que alguma coisa ia acontecer? E eu fui bem. E a gente terminou, se eu não me engano, eu estava com 104 pontos. Eu acho que eu estava com 104 pontos. E aí eu já fui aquela coisa, eu vou passar. E ela já é mais pé no chão, né? Ela, calma, vamos aguardar primeiro o gabarito oficial. E aí saiu o gabarito oficial e eu não me lembro exatamente qual foi a pontuação que eu tinha feito no gabarito oficial, mas se eu não me engano subiu, eu acho que foi para 108, mas eu não tenho certeza, ou foi 106, enfim, foi 100 alguma coisa. E aí teve recurso e tal, saiu o gabarito oficial. Quando saiu o gabarito oficial, eu marquei 110 pontos. E aí saiu o resultado do concurso, né? E eu tava lá em primeiro lugar. Eu nem acreditei. Comecei a chorar, né, com minha namorada. Eu falei, não acredito, deu certo. Só quem passou assim, por uma aprovação, por um momento assim, desse, sabe a emoção que é, assim, tá no top 5 dos melhores momentos da minha vida, definitivamente. Porque é muito emocionante, é muito assim, sabe, recompensador você ver todo aquele seu esforço, aquele seu empenho ali, finalmente, né, te deu um resultado. Então você, sabe, você pode respirar aliviado de que você conseguiu. É incrível. Até hoje, quando eu lembro assim, eu me emociono, eu agradeço muito a Deus por isso tudo ter acontecido, né, pela oportunidade de estar lá no INSS. Mas enfim, isso foi pra mim, aconteceu pra mim assim. Eu fui nomeado lá em dezembro, se eu não me engano foi dia 28 de dezembro eu fui nomeado. E aí no dia 30 de dezembro eu tomei posse, né? Eu recebi uma ligação do pessoal do RH, lá do INSS, pessoal, Lucas, você consegue fazer a perícia aqui hoje, tomar posse hoje e já correr para exercício? Eu moro em Vitória da Conquista, minha gerência executiva é aqui, foi o lugar onde eu tomei posse, mas meu local de atuação era na PS Itambé, que era um município limítrofe aqui, né? E aí eu já fui para lá, tomei posse, fiz a perícia e corri para Itambé para entrar em exercício no mesmo dia. Então assim, foi incrível chegar lá e ver assim, cara, meu local de trabalho, eu não tinha trabalhado antes, foi o meu primeiro trabalho, foi o INSS. E desde então eu aprendi demais, assim, o INSS, às vezes você tem umas dores de cabeça, mas eu gosto de trabalhar no INSS, eu acho legal, acho um salário bem bacana para nível médio, enfim, para mim foi mais ou menos assim que aconteceu. Algumas breves dicas, né, para vocês que estão aí fazendo o concurso no dia 27 de novembro. Algumas eu já falei aqui, né, ao longo desse período, mas eu acho que, olha, bem sincero, se você está assistindo meu vídeo e você começou a estudar agora ou está querendo começar para estudar para o INSS, infelizmente esse não é o seu concurso.
sabe? Eu sei que às vezes é complicado ouvir isso, porque, enfim, né, às vezes a gente desenvolveu uma expectativa, mas dificilmente esse vai ser o seu concurso se você estiver fazendo o primeiro, tá? Se você não tem experiência com concurso, é isso que eu quero dizer, porque não dá tempo de estudar tudo, sabe? Agora, para você que já está aí, né, há algum tempo, há mais alguns meses, às vezes até alguns anos, joga duro nessa reta final, não tenha pena de você mesmo, estude pra caramba, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que é bem difícil, como eu falei, eu abri mão assim, de muita coisa, eu não ia a lugar nenhum, eu esqueci a minha vida social, sabe? Tem amigos meus que na época ficavam cobrando, velho, cadê você? Né? Eu sempre fui assim, muito apegado a amigos, então eu estava sempre saindo com o pessoal e tal. E nesse período não, nesse período eu fiquei enclausurado porque eu estava com esse objetivo, mas para mim valeu a pena, sabe? Então assim, por mais que seja desgastante, por mais que seja complicado, né, que doem você, por mais que as pessoas não colaborem, por mais que pareça que você está sozinho ali no mundo, mas vai passar, né? Vai ter uma hora que você vai fazer a sua prova, você vai conseguir a sua aprovação, você só não pode desistir, você só não pode se deixar desanimar, que aí você vai viver uma das melhores coisas da sua vida, que é ver lá o seu nome como aprovado, ver o seu nome no Diário Oficial da União. É assim, uma experiência indescritível. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, só contar um pouco para vocês de como é que foi. E dica final: faça muita questão, revise o que você tem, não fica querendo avançar no edital, esse conteúdo eu ainda não vi, eu vou ter que, né, passar por ele ali, e você passa mal nos assuntos para você conseguir pegar tudo. Não faça isso. Se preocupe em absorver, sabe? Se você vê assim que não vai dar tempo de você fechar o edital, fechar alguma matéria, busque quais são os assuntos mais importantes, quais que você não pode de forma nenhuma deixar de estudar. Priorize esses. Se der tempo de estudar tudo, ótimo. Se não der, estude com qualidade aqueles que der, mas não fique querendo passar por tudo, porque as questões dificilmente vão ser superficiais. Então, se você passar assim, você só vai reter o superficial e você não vai conseguir fazer questão nem de um assunto nem de outro. Então, foca nos principais assuntos primeiro, tá? Lógico que tem uns que são pré-requisitos para você, que você entenda outros, então você vai ter que, né, fazer essa gestão aí. Mas pega os principais assuntos, né, absorva bem, entenda bem, e você vai avançando. Faça muita questão, porque é isso que vai te ajudar a fixar, inclusive, as questões que você errar. Porque quando você errar, o seu cérebro tem aquela coisa, poxa, eu errei, por quê? E aí, quando você vai ver por que você errou, inclusive faça isso, tá? Não veja só que você errou e segue, não. Veja por que você errou. Porque você vai gravar aquilo ali melhor do que se você tivesse acertado. E quando você errar questões, faz um caderninho de erros. Se você vê que é alguma coisa que é difícil de lembrar também, faça um caderninho assim, anote os principais pontos para você dar aquela revisada na véspera da prova ou até mesmo no dia da prova, ali, como eu, no último minuto antes de entrar na sala. Isso eu creio que vai te ajudar, tá? Eu não sou nenhum guru, né? O que funciona para mim não funciona para você, cada um é cada um. Mas essa foi a minha experiência, eu espero que você siga bem no resto da sua preparação. Espero que Deus ilumine sua mente para você absorver todo o conteúdo que você puder absorver, que você tenha muito sucesso, tá? Fique tranquilo, a prova está chegando em dia 27 de novembro, eu imagino que os ânimos estejam aí à flor da pele, mas siga aí no seu caminho, né? E faça o que você puder fazer, e o resto vai acontecer, viu? Então, obrigado por você estar aqui. Se você tiver alguma dúvida também, como funciona o INSS, enfim, tem muita coisa aí na internet também, mas se eu puder te ajudar de alguma forma enfim, dar uma injeção de ânimo aí para vocês, vai ser muito legal, tá? Então, se você quiser comentar aí, perguntar alguma coisa e eu puder contribuir de alguma forma, eu farei. E por fim, eu só queria dizer o seguinte: eu estava, né, trabalhando para ser engenheiro eletricista, não era a minha área. Esquece essa ideia de que quem passa em concurso é advogado, é gente formada em direito, que você precisa ter um conhecimento prévio de alguma coisa. Eu não sabia nada de nada do mundo dos concursos, não sabia nada do direito, e eu aprendi. Eu não julgava que aquilo era para mim, mas eu aprendi. Então, se eu aprendi, você também consegue, tá? Então, sai do YouTube agora e vai estudar. Grande abraço, até mais.